Meu Deus, meu dia está me honrando. A paz do Senhor? Amém. Graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Me perdoe as mulheres que estão aqui presentes, mas a mulher mais linda está me acompanhando, como sempre, minha esposa Juliana. Fica de pé, meu amor, para a igreja te conhecer. É envergonhada, irmão? Essa é a crente lá em casa, né, meu irmão? Que me acompanha, que ora por mim, que me ajuda, que me auxilia, que faz o meu esboço depois que nem eu mesmo estou entendendo a minha letra. Estou feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Toninho, pela oportunidade, pastor Anderson. Danúbio, sempre é uma honra estar com você, meu amigo. Você pode abrir comigo em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Meu pai está ali atrás, reconheci. Veio direto do trabalho, veio correndo, né? Obrigado pela presença, pai, te amo. Lucas, capítulo 19. Já está aqui no telão, então vamos lá. Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu alegremente a Jesus. E vendo todos isso, toda aquela multidão vendo isso, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O versículo 10 finaliza dizendo: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Antes mesmo de começarmos, a gente já pode começar a pensar um pouco o que significa ser um publicano. Antes de entrar na história de Zaqueu, a gente começa a pensar o que é ser esse publicano. Publicano anteriormente eram as pessoas que cobravam impostos. Eram os cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Então aí a gente já entende que os publicanos eram odiados ou rejeitados pelo povo judeu. Por quê? Primeiro, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Sim, ele cobrava impostos daquele da sua própria casa, da sua própria região. Ele trabalhava para o Império Romano, porém ele também era um judeu. E o segundo motivo que eles eram rejeitados, publicanos, é que no momento em que eles iam cobrar os impostos, eles extorquiam além do que estava estabelecido. Eles eram corruptos e muitos deles não geravam confiança. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê o porquê de Zaqueu, a história dele se tornar tão interessante. Por que a história de Zaqueu é tão interessante, pastor? Porque quando a gente começa a perceber que alguém que é judeu, trabalha para os romanos, e ele serve e está no povo judeu ali, ele não sente medo. Porque imagina alguém de pequena estatura, alguém que era considerado um traidor para o seu próprio povo. Ele ouviu falar que Jesus estaria em um determinado lugar. Ali já estava uma multidão cercando. E mesmo ele sendo de pequena estatura, ele resolveu ir até lá. Ele já resolveu vencer esse primeiro obstáculo. Ele já resolveu ir adiante desse problema, porque ele queria ver Jesus. Mas algo que me fascina nessa história de Zaqueu é o porquê dele querer ver Jesus.
como nós acabamos de ler, nós entendemos que ele era um homem rico. Ele tinha muitos bens. Então, nós já tiramos isso da lista dele. Ele não estava indo até Jesus por conta do dinheiro. Ele não estava indo até Jesus por conta dos bens, por conta de uma prosperidade, não. E a outra coisa que a Bíblia não cita é que ele tinha alguma doença. Então, ele também não estava indo até Jesus para receber uma cura, um milagre. Uma outra coisa que a gente pode trazer também é que ele já era chefe dos publicanos. Ele não era somente um publicano. Ele não era somente um cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele também não estava indo até Jesus por conta da fama, do status ou da posição hierárquica que ele queria construir ou alcançar, não. Mas por que ele estava indo até Jesus? Por que, pastor, ele estava indo ao encontro de Jesus, sendo que materialmente ele tinha tudo? Porque lhe faltava aquilo que o mundo não pode te dar. Faltava algo que existia um buraco nele, uma lacuna, algo que um espaço vazio que somente Jesus poderia preencher. Você está conseguindo entender, igreja? Porque eu já quero declarar essa palavra para a tua vida hoje. O que vai chegar na tua vida hoje é aquilo que o dinheiro não pode comprar, é aquilo que o mundo não pode oferecer, é aquilo que status, fama, dinheiro, network não consegue fazer você alcançar, é aquilo que só o próprio Deus, Espírito Santo, é aquilo que vem do céu, é aquilo que somente uma boa mão do Senhor é capaz de resolver. Eu já quero declarar, vai chegar na tua vida hoje, vai chegar na tua vida hoje, vai acontecer em você hoje, pois você veio hoje não buscar dinheiro, não buscar fama, não buscar somente milagre, você veio buscar Ele. Darabachurian, darabas. Quem é que veio buscar o Senhor? Quem aqui nesse culto da vitória entendeu? Se tem algo que você não pode fazer, você tem um Deus que pode. Se tem algo que parece impossível, para Deus basta apenas uma palavra. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que traz à existência coisas que não existem só para te abençoar. Tem adorador aqui hoje. Tem adorador aqui hoje que entendeu que mesmo ele não resolvendo esse problema, eu adoro pelo que ele é. Eu não adoro pelo que ele faz. Ele é o meu Deus e o meu Senhor. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Você vem de um culto da vitória, irmão, já começa a celebrar a tua vitória. A tua vitória começa através do seu posicionamento. No momento que você entende que aquilo que não tem como você fazer, você entrega na mão do Senhor que Ele resolve. Aleluia. Nós entendemos aqui que Zaqueu não desistiu. Aqui Zaqueu começou o primeiro passo para uma jornada que seria espetacular. Você acompanhou esses 10 versículos comigo e você viu que Jesus praticamente não disse nada. Duas coisas que Jesus disse foi: Zaqueu, desce depressa. E no final ele disse que houve salvação. Todas as coisas que Jesus disse foi através somente de uma atitude. Foi apenas Deus reagindo à atitude de Zaqueu. O que nós mais aprendemos lendo a Bíblia é que Deus ele reage à sua atitude. Quando você entende que Ele pode fazer, Ele vai lá e faz. Quando você entende que Ele pode curar, Ele vai lá e cura. Quando você entende que precisa de uma porta aberta, mas é que Deus quer fazer essa porta abrir, Ele vai lá e abre. Porque nós entendemos que não é no nosso tempo. Não é quando a gente quer, não é quando a gente mais espera, não. É quando Ele resolve fazer, porque o tempo dele é o tempo certo. Talvez não está acontecendo porque não chegou o tempo. Talvez não está acontecendo porque não é chegado o tempo de Deus. Pastor, mas está demorando, tá? Espera mais um pouco. O teu milagre vai vir no momento certo, na hora certa. Quando você menos espera, vai surpreender a muitos, porque Deus vai mudar esse cenário. Deus
Deus vai mudar o cenário, porque aquilo que parecia impossível, Ele fará. Oh, Espírito Santo de Deus, tem uma maravilhosa presença aqui hoje. Comece a sentir essa presença que te envolve, essa presença que invade o teu coração, que entra, que faz morada dentro de você, porque Ele está aqui. Deus está aqui. Você consegue perceber isso, meu irmão? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos voltar à leitura. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a uma árvore, um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus passaria por ali. Quando a gente entende até essa árvore, que era uma figueira brava, em outras traduções que você está lendo aí, essa figueira brava não era uma figueira comum, que tinha um fruto muito bom, não. Essa figueira brava tinha um fruto que somente as pessoas pobres costumavam comer nela. Só que, como a gente leu lá no começo, ele era um homem rico. A humildade dele, ao subir aquela árvore, uma coisa que poderiam entender como infantil, mas que Deus entendeu como humildade. Porque uma pessoa, um chefe, que tinha tudo, só que ele teve que bolar uma estratégia. Ele teve que fazer algo diferente. Porque por ele ser pequeno, ele não conseguia ver Jesus. As pessoas mais altas estavam à frente dele. E eu imagino, pastor Toninho, como se fosse aqui. Essa multidão aqui toda de pé, cercando Jesus, e Jesus aqui no meio. O que ele teve que pensar é, por onde Jesus vai sair? Qual é o caminhar que vai para onde ele for? Será que ele vai sair pela escada? Então eu vou ficar lá naquela escada. Eu vou ter que ficar lá esperando ele passar. Por isso que a Bíblia fala que ele foi adiante correndo. Ele se apressou. Ele entendeu que era para já aquilo que Deus queria fazer na vida dele, ou a importância que ele precisava fazer para Jesus, porque ele queria conhecê-lo. A gente começa a leitura dizendo que Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele queria ver quem é esse Jesus. Todo mundo diz, todo mundo fala. Quem é esse Jesus? E quando ele sobe até aquela árvore, ele tomou a frente correndo, estudou a melhor posição, um lugar vantajoso, subiu. Zaqueu usou de estratégia para ver Jesus. Ele entendeu a melhor posição, o posicionamento ideal. Porque às vezes, pastor Toninho, em nosso pensamento assim, não sei se a igreja toda vai concordar comigo, mas eu tenho esse pensamento que Jesus às vezes não está fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Às vezes eu penso assim, será que vai acontecer isso? E Jesus vai lá e não faz. Mas o que eu parei para pensar é que às vezes não é que Jesus não está fazendo, é eu que estou posicionado no lugar errado. Talvez não é que ele não está agindo, que ele não está planejando algo lá na frente, que ele perdeu o controle, não. É porque da onde que eu estou, não consigo enxergar a boa mão dele operando. Quando a gente muda o cenário, muda o posicionamento, muda a estratégia, a gente consegue ver. Deus está agindo. Deus está agindo. Eu quero liberar mais uma palavra para a tua vida hoje. Deus vai começar a agir quando você mudar esse posicionamento. Quando você mudar a estratégia, você vai ver a boa mão do Senhor trabalhando. Quando você entender que nesse lugar você não consegue enxergar o agir de Deus, muda, transforma, muda de lugar, porque Deus fará algo novo. Deus já está fazendo em sua vida algo novo, através do seu posicionamento, através de você entender que daqui não tem como, mas se eu mudar, eu vou enxergar a boa mão do Senhor trabalhando. Ele está trabalhando aqui hoje, Advec Vila dos Teles. Oh, Ele está aqui. Ele trabalha na tua casa, na tua família. Ele vai
vai lá no teu trabalho, ele vai lá no teu chefe hoje, para dizer: eu estou no controle de tudo, e operando Deus, operando o Senhor, operando Ele na tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ele falou, vai acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Meu irmão, nós temos que mudar a forma que nós vemos as coisas. Nós temos que mudar um pouco a percepção. Porque nós entendemos que quando Zaqueu fez isso, a situação mudou. Da onde ele estava, a multidão impedia de ele enxergar Jesus, de ele conhecer Jesus. De onde ele estava, foi necessário uma mudança. De onde ele estava, ele entendeu, isso é um obstáculo. Mas eu tenho que me antecipar. Eu tenho que passar por cima desse obstáculo. Eu preciso mudar algo para que eu alcance Jesus. Espírito Santo de Deus. Versículo 5, acompanha comigo. E quando Jesus chegou àquela árvore, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Espírito Santo de Deus. Você já conseguiu entender que hoje você não vai voltar para casa sozinho? Você já conseguiu entender que hoje existe uma presença que você carrega, que ela vai te acompanhar até a sua casa? Hoje você não volta para casa sabendo que não aconteceu nada, porque a presença de Deus está te impulsionando, dizendo: caminha mais um passo, meu filho, vai adiante, não desista, eu estou contigo. A palavra de Deus vai dizer: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Você não está sozinho. Existe uma boa mão te segurando. Existe a boa e poderosa, forte mão do Senhor te sustentando e dizendo: não temas, eu estou contigo, não te amedronte, eu sou o teu Deus. No meio desse obstáculo, no meio dessa dificuldade, Deus se levanta e te dá a vitória. É a vitória, meu irmão. A vitória de Deus está sendo liberada para a tua vida hoje. A vitória de Deus está sendo liberada para a sua vida hoje. Eu não sou muito de fazer isso não, mas vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim: a verdade é que eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Você concorda com isso, meu irmão? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com os bens, com algo. Eu queria muito ter essa casa nova do pastor Tuninho, mas não chegou minha vez, não tem problema não, pastor. Está repreendido, né, pastor? Brincadeira. Está até me olhando ali sério. Acho que eu nem volto. Mas é importante a gente almejar coisas, pensar coisas, mas não se basear somente por isso. Não parar somente e focar naquilo que o mundo pode dar. Naquilo que quando formos para o céu, vai ficar. Quando a gente entende que isso aqui é passageiro, a gente começa a juntar tesouros no céu. A gente começa a pensar de maneira celestial. O que é aquilo que o próprio Deus pode me dar? O que é aquilo que Ele pode me conceder nessa terra? Talvez é algo que Ele já falou ao teu respeito e você talvez engavetou, guardou ali os teus sonhos. Mas se Ele te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai acontecer. Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim, pastor Tuninho:
Eu ainda não recebi a cura, mas está viva para receber o milagre de Deus. Meu filho não está na presença, mas está recebendo o livramento dia após dia, então não desista. Meu casamento está por um fio, mas esse fio é o cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. A minha aposentadoria não saiu, mas Deus todo dia renova as tuas forças para você ir trabalhar. Mas pastor, eu fui demitido. Eu tenho certeza que nada está faltando para você e nem para tua casa. Pode não ter acontecido como você quis, mas Deus, cada dia que passa, está providenciando uma saída, está abrindo algo para que você fale: aqui é o meu escape, aqui eu vou adiante. Deus está abrindo algo para você, não daquilo que você quer, mas aquilo que você precisa nessa noite. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, eu estou caminhando para o final, pastor. Não vou passar dos 2h30 que o Senhor me deu. Estou chegando lá. Versículo 6 diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu alegremente. No versículo 5, Jesus chegou até a figueira, até a árvore que Zaqueu estava posicionado. Naquela estratégia que acabamos de falar aqui, nós entendemos que ele estava ali propositalmente, pois sabia que se fosse por baixo ele não conseguiria, porque ele tinha pequena estatura. Então ele teve que subir até aquela árvore para esperar Jesus passar. Porém, o que me atento quando eu fiquei lendo esse versículo é que a todo momento a gente começa dizendo que essa história toda só aconteceu, pastor, porque Zaqueu queria conhecer Jesus. Essa história toda só aconteceu por esse motivo, porque ele sentiu o desejo de conhecer Jesus. Mas o que nós lemos no versículo 5 é: quando Jesus chegou àquela árvore, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Talvez você pode pensar: mas eu não conheço esse Deus, eu não sei a forma que ele age, não sei como ele faz, mas eu tenho certeza que assim como Zaqueu queria conhecer ele, ele já conhece. Ele te chama pelo nome, ele sabe até o endereço onde você mora. Antes mesmo de você falar, ele já sabe o seu problema, ele já sabe a tua falta, ele já sabe aquilo que você precisa nessa noite. Assim como Zaqueu. Ah, meu irmão, essa falta que você tem na sua vida é do tamanho exato de Deus. Isso que você está falando que precisa, que aconteça, que vai resolver, é somente o próprio Deus pode resolver. Quando Zaqueu queria conhecer Jesus, Jesus já sabia até o nome e aonde ele morava. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê que os planos do Senhor é bem melhor que os nossos. Os pensamentos deles é superior àquilo que nós temos pensado para nós. Nós começamos a ver que a nossa visão é limitada quando a gente começa a tentar entender um pouco de como Jesus pensa, de como ele age. Não é que ele está um passo à frente, ele está uma vida à nossa frente. Ele te conhecia antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe. Você já é um escolhido. Você não está no culto da vitória para receber apenas uma vitória. Você está no culto da vitória porque você é um vencedor. A palavra de Deus vai dizer que você é mais do que um vencedor. E é por isso que tem uma alegria nos seus lábios. Olha para o pessoa do teu lado e diz aí: tem alegria nos seus lábios hoje, porque você está no culto da vitória. Essa vitória já é tua. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso, meu irmão, se alegre. Se alegre na presença de Deus, pois Ele está aqui. Isaías capítulo 65, versículo 24 diz: e aconteceu que antes de clamarem, Ele já tinha respondido. Nós estaremos falando e Ele já vai ter ouvido. Ele está à frente. Ele está à frente. Quando começarmos a pensar e imaginar, Ele está à frente.
Por isso que Ele está aqui. Aleluia. E Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. No versículo 7, acompanha comigo. E vendo todos isso, a multidão vendo isso, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eles estavam murmurando. Tem pessoas que murmuram por diversas coisas. Só que aquela multidão não entendia que Jesus veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que ninguém estava dando mais nada. O desprezado. Porque aquele povo ali, o povo judeu, naquele momento, estava rejeitando Zaqueu. Porém, o que Jesus fez foi: desce depressa, hoje eu vou na sua casa. Muitas pessoas pediram Jesus. Você que tem o costume de ler a Bíblia, você viu diversas vezes: vai até minha casa, Senhor, cura minha família, cura minha sogra, cura minha filha. Todos pediam para Jesus ir até a casa, mas Jesus pediu para ir na casa dele, mesmo sabendo que ele era um pecador, mesmo sabendo que ele poderia o trair, mesmo sabendo de tudo isso, ele resolveu entrar em sua casa. Ele resolveu ter misericórdia de Zaqueu. Porém, como eu disse, em nenhum momento ele falou nada além do que desce depressa. Ele apenas foi até a casa. Ele não foi, pastor Rui, para julgar Zaqueu. Ele não foi com um olhar dizendo assim: vai mudar? Não. Ele não foi para acusar aquilo que ele fazia. Zaqueu sabia exatamente o que ele fazia. Ele foi apenas na simplicidade. Quando a gente começa a entender a simplicidade de Jesus, quando a gente começa a entender a forma como ele age, como ele faz, é tudo na simplicidade. A palavra que nós acabamos de ler não diz que ele liberou uma palavra e Zaqueu teve a vida transformada, não. Ele apenas foi até a casa de Zaqueu. E esse ato dele ir até a casa de Zaqueu, através do posicionamento que Zaqueu teve, acompanha comigo. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Jesus não havia falado nada, mas ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Muitas das vezes é assim, na minha vida, talvez na sua vida também. Às vezes a gente fica pensando o que eu devo fazer, mas nosso interior, quando a gente dobra nossos joelhos, pastor, a gente sabe exatamente aquilo que nós temos que abandonar, aquilo que nós temos que transformar, aquilo que nós temos que deixar para trás, para seguir um posicionamento com Jesus. Porque Zaqueu, novamente ele se posicionou. Porque, e levantando-se Zaqueu, ele se levantou para dizer essas palavras. Esse levantar não era para ele ir embora, não. Porque ele estava afirmando: eu quero fazer isso. Não é porque alguém está mandando, é porque eu quero fazer, sabendo que tudo que eu fiz estava errado. E Jesus, na sua segunda fala, diante desse todo o capítulo, diz assim: hoje veio a salvação para esta casa, pois também és filho de Abraão. Através do seu posicionamento vai ter salvação para a tua casa. Através do seu posicionamento, não é só você que vai ser abençoado, é toda a sua casa será abençoada. Através do seu posicionamento com Jesus hoje, a sua casa é transformada. Hoje Deus está te levantando com uma coluna lá daquele lugar, lá daquela casa, daquela vizinhança, através do seu posicionamento. Que posicionamento, pastor? Vim à casa do Senhor, entregar a sua adoração, o seu louvor, dizendo:
Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim, faça a tua vontade na minha casa, na minha família, porque vai ser através de você, vai ser através de você, vai ser através de você que a sua casa será alcançada. A sua casa, meu irmão, a sua casa será alcançada nesta noite, porque você não vai para casa sozinho. Você não vai para casa sozinho. Tem um Deus Todo-Poderoso te guardando, te livrando de todo mal, te acompanhando e dizendo: eu estou contigo.